Está começando agora na Rádio Conhecimento da Verdade, as ilustrações do Reino de Deus, com o pastor Joanribe Palharim. Prepare-se para ouvir o que Deus tem para... Era uma igrejinha numa fazenda. Aí o pastor notou que um dos membros não estava mais vindo ao culto. Nem ele, nem a sua família. O pastor fez a reunião naquele domingo, mas pensou consigo mesmo: amanhã, segunda-feira, bem cedinho, eu vou até a casa do Zé. Vou conversar por que o irmão Zé não está mais vindo na igreja. E no dia seguinte, o pastor se levantou bem cedinho e foi até o casebre que o Zé morava, ele e a família. E quando o pastor chegou, o Zé estava preparando um cigarro de palha. Ele ficou sem graça ao ver o pastor. Pensou em esconder o cigarro, mas pensou consigo mesmo: problema meu, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu fumo o que eu quero. E ele continuou fazendo o seu cigarrinho de palha. O pastor chegou: paz seja nesta casa. A mulher do Zé ficou muito feliz. Ô, pastor, que bênção, que saudade. Pois é, vocês não vão à igreja, eu vim aqui. E as crianças também estavam alegres de ver o pastor. Se aproxegue aqui, pastor, se aproxegue. E ele entrou e sentaram-se à volta do fogão a lenha, porque estava um pouco frio naquela manhã. E o pastor começou a conversar com o Zé. Irmão Zé, você precisa ir para a igreja. Você não pode ficar sem ir na igreja. Você não pode se desviar. Aí o irmão Zé falou: que é isso, pastor? Estou desviando não, estou firme com Jesus. Ô Zé, eu e você sabemos que isso não é verdade. Olha aí, você tá até fumando, voltou a fumar. E o Zé todo machão: não, eu fumo, mas eu não sou viciado. O pastor disse: pois é, olha só, você está fumando, seus filhos não vão mais à igreja, nem a sua mulher, e vocês não podem ficar fora da igreja, vocês precisam ir para a igreja. Nisso, o cigarro de palha do Zé apagou, e ele pegou um tição ali, um galho que estava no fogão a lenha, e utilizando o tição, reacendeu o cigarro de palha. E ao invés de colocar aquele galho de volta no fogão a lenha, ele pôs do lado, ali no chão. E continuou conversando com o pastor e dando as pitadas no seu cigarrinho de palha. E o Zé dizia para o pastor: pastor, eu não preciso de igreja não para ser sarvo. Eu sou sarvo assim mesmo. Eu não preciso de igreja não. Eu aqui em casa eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou firme com Jesus, eu e a minha família. E ficava dando as pitadinhas no cigarro dele, e o pastor tentando convencê-lo a voltar à igreja. Nisso, o cigarro do irmão Zé, o cigarro de palha, apaga de novo. E ele pega aquele galho que ele havia tirado do forno, que ele tinha usado a primeira vez para reacender o cigarro de palha. Ele pega o mesmo galho e na hora que ele vai acender o cigarro de palha, o galho tinha se apagado, era só um carvão. E ele falou: ô diacho, por que isso se apagou? Aí o pastor disse: por que, Zé? Porque você deixou ele fora do fogão. Enquanto ele estava dentro do fogão, ele era um tição vermelho em brasa. Era uma brasa viva. Mas você colocou ele fora do forno a lenha. Olha só, virou um carvão. E um carvão só suja a roupa, não presta para nada. Zé, me escute aqui. A igreja é como esse forno a lenha. É lá que tem fogo. É lá que o galho tem que ficar. Quando o galho fica fora do fogão a lenha, ele vira carvão. Não presta para mais nada, esfriou, só serve para sujar a roupa dos outros. Você entendeu, irmão Zé? Por que você tem que ir para a igreja? Por que você precisa estar na igreja? Aí o Zé
olhou para o galho que tinha virado carvão e o fogo tinha apagado. Olhou para a esposa dele. Olhou para as crianças, que até as crianças tinham entendido a lição. Se convenceu e disse: pastor, pode deixar. E não vai ser no próximo domingo, não. Hoje mesmo à noite eu vou para a igreja para ouvir o estudo da palavra. E ele decidiu, desta maneira, voltar para a igreja. As pessoas se afastam da casa do Senhor e dizem: não preciso de igreja para ser salvo. Olha aqui, você não precisa de placa de igreja. Você não precisa de denominação para ser salvo. E eu te garanto que denominação nenhuma salva. Mas a igreja não é placa, nem denominação, nem CGC, nem pessoa jurídica. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo e você como membro está fora deste corpo, como é que o membro pode ter vida se está separado do corpo? Veja só, eu preciso tanto da minha mão direita. Eu gosto muito dela. A minha mão direita me é muito útil. Mas vamos imaginar que a minha mão direita se revolte com o corpo e diga: eu não preciso desse corpo, eu vou embora desse corpo, esse corpo só me explora, a maior força sou eu que faço, eu vou embora desse corpo. Se a minha mão se separar do meu corpo, eu vou sentir muita falta dela. Eu vou sofrer, eu vou ter dor, eu vou ter febre, mas vai cicatrizar. E o meu corpo vai sobreviver sem a mão. Porém, a mão sem o corpo não sobrevive. Esta mão sozinha apodrece e morre. A igreja vive sem você. A igreja de Cristo, mas você não vive sem a igreja. É por isso que você precisa voltar. Você que está afastado, afastada, você tem que voltar. Olha as coisas que você anda fazendo. Voltou a falar palavrão, voltou a beber, voltou a fumar, voltou a contar piada suja, está frequentando inferninhos e lugares de perdição e diz que ainda continua firme com Deus. É o diabo que está te enganando ou é você mesma que está se iludindo? Chegou a hora de você acordar. O galho fora do fogão a lenha virou carvão. E você fora da igreja vai apagar. A chama vai se extinguir e você vai perecer. Venha para a casa do Pai. Ali tem o fogo do Espírito Santo e ali você vai sentir a chama da vida, que é Jesus Cristo. Você acabou de ouvir mais uma ilustração do Reino de Deus, aqui na Rádio Conhecimento da Verdade. Que essa ilustração fortaleça a sua fé e edifique a sua vida. Até a próxima!